Dançar, uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum no meio do povo de Deus. Não que não tenha se tornado aceitável no antigo povo de Deus também. E se você tem dúvidas se isso é ou não algo que Deus aprova, já clique em se inscrever e fica até o final do vídeo para entender tudo sobre esse assunto. Porque o meu nome é Carol e esse é o nosso Céu Estrelado. Bom, para esse assunto é importante entendermos algumas coisas, como o contexto da época, o nosso contexto e até mesmo um ponto sobre a tradução bíblica. Vamos ao primeiro ponto. A primeira passagem bíblica usada para defender a possibilidade de cristãos dançarem é 1 Crônicas 15:29, onde Davi dança perante o Senhor ao celebrar o momento em que a Arca da Aliança estava sendo levada para o local no qual Davi preparou para ela. Só que temos um grande problema e uma péssima mania de esquecer que jamais podemos fazer uma doutrina em cima de um único versículo ou texto, sem antes compreendermos o contexto, porque isso eu tenho certeza que você já sabe, que um texto fora de contexto gera um pretexto para qualquer assunto. A Bíblia é um livro incrível justamente por não apagar os erros dos personagens, e isso é a prova de que ela é real. Quantas coisas são descritas na Bíblia, mais óbvio que não devemos fazer, principalmente se tratando de Davi. A Bíblia mostra um mundo perfeito até Gênesis 2 e depois só no final de Apocalipse. Então todo o resto é nos ensinando com os erros e acertos dos outros o que devemos e o que não devemos fazer, principalmente se falando de Davi. Por isso, perceba uma coisa. Você já parou para estudar como eram as danças judaicas? Ao menos você deveria imaginar que certamente ela não é nada parecido com o que conhecemos hoje, com as danças de hoje ou de 200 anos atrás, ou as danças que se fazem dentro da igreja. Eram danças secas nos movimentos com saltos, movimentos até quase robóticos, por assim dizer, onde homens e mulheres não dançavam juntos e a sensualidade não era nem de longe cogitada. São basicamente saltos de alegria. Essa é a dança dos hebreus, dos judeus até hoje, totalmente diferente das danças dos cultos pagãos, dos povos ao redor dos hebreus e, é claro, das danças de hoje em dia. Nem mesmo uma roupa diferente era colocada para isso no momento da dança. E não tente defender, a menos que a pessoa coloque uma roupa normal, por assim dizer, todas as roupas para qualquer tipo de dança, até as de igreja, são das duas uma, ou sensuais demais, ou fazem você parecer o sexo oposto. Até aí, beleza? Então vamos para mais um ponto. Pensa por um segundo quais foram as outras vezes que o povo de Deus dançou. Não existe na Bíblia, a não ser em momentos como Miriam e as mulheres após a travessia do Mar Vermelho e também o fatídico momento em que todo o povo começou a dançar em volta do bezerro de ouro, ambos logo após a saída do Egito, depois de 400 anos de escravidão na terra mais pagã de todas as terras e culturas até então existentes. A dança foi algo instituído em religiões falsas, e os momentos em que Deus tolerou que o seu povo as praticassem foram momentos em que a verdadeira luz ainda estava sendo acendida. Não é plano de Deus que o seu povo tome essa cultura sensual para si. Além do mais, voltando para Davi, nunca mais houve nenhum relato dele, nem em público, nem no particular, e muito menos de uma ordem para que a dança acontecesse novamente num contexto de culto ao verdadeiro Deus. A dança poderia até acontecer naqueles formatos de saltos e alegrias em momentos de festividade, mas nunca, jamais no templo ou no santuário, nunca num local de adoração. Mas aí você poderia se questionar, porque, afinal, Salmos 150, verso 4, diz que devemos louvar ao Senhor com danças. Pronto, é uma ordem direta. Mas aí entra um pequeno grande problema, que é da tradução. A palavra original, que aqui foi traduzida por dança, pode ser também traduzida como um tipo de instrumento musical. Aí você pode até pensar que eu estou forçando a barra, mas por falar em barra, se eu te pedir uma barra, você vai me dar uma barra de vestido ou uma barra de ferro, viu? Isso não é algo tão impossível de acontecer se olharmos para a nossa própria língua. Palavras idênticas ou parecidas podem ter significados completamente diferentes e, tendo em vista que o Salmo 150 faz uma listagem de instrumentos musicais que deveriam ser usados para adorar a Deus, é muito mais conveniente que ali a palavra dança se refira a um instrumento musical e não ao ato de mexer o corpo. Ficou claro, então?
Quando Davi dançou ou outro hebreu dançou sem desonrar a Deus, os movimentos eram secos e se assemelhavam mais a saltos de alegria. Dança no Salmo 150 é um instrumento musical, e qualquer outro momento ou qualquer outro tipo de dança mais sensual era e é provinda de cultos pagãos, e é totalmente desagradável a Deus. Mas até agora, só conversamos sobre as coisas de milênios atrás. Vamos ver agora algo mais contemporâneo, o que Ellen White disse. Ela estava entre nós há cerca de 200 anos atrás e deu muitas instruções sobre o assunto. Hoje nós vamos ler alguns textos do livro Mensagens ao Jovem, no capítulo 135. Ah, e detalhe, se Deus por meio dela fala sobre essas coisas, sobre a valsa, que é algo tão clássico e até mesmo visto como modesto, será mesmo que as danças de nossos anos passariam no crivo da vontade de Deus? Bom, vamos lá. Nenhum cristão gostaria de ter o seu destino selado enquanto estiver num salão de dança. Ou seja, isso não é algo nada a ver. A sentença para cristãos que insistem em passar tempo dançando ou em tentar dar uma cara de cristianismo para a dança vão perder a salvação. E o motivo? Ela também diz. A valsa e a dança é um feitiço que bane a Cristo do nosso espírito e é uma satisfação egoísta, a qual nós choraremos amargamente, pois foi um tempo gasto em satisfações egoístas. É aquilo, vaidade, somente vaidade, uma exibição do corpo a qual Deus nunca pediu ou permitiu que o ser humano fizesse, não importa a sua forma ou tentativa de cristianização. Esse capítulo também vai deixar claro que não importa se é uma dança feita na sala de casa ou num salão de festa, e podemos inferir que dentro da igreja também. Esse é um divertimento perigoso e eu li numa frase perfeita para esse momento esses dias. E é verdade, nós temos de tomar cuidado para não levarmos na brincadeira aquilo que Deus leva a sério. Essa é uma atividade que não dá vigor ao corpo, mas também não descansa a mente. Em outras palavras, é uma perda de tempo por completo, pois um passeio na natureza às vezes cansa o corpo, mas relaxa a mente. E já uma leitura aprofundada da Bíblia pode até cansar a mente, mas enquanto isso, o corpo relaxa. Já a dança não, ela excita a mente e o corpo sem nenhum benefício real. Esse é realmente o prazer no qual os jovens trocam o céu. E você, vai realmente trocar o seu lugar no céu por um prazer tão momentâneo? Eu espero que você não troque sua recompensa por nenhum prato de lentilhas desse mundo. Existem muitas outras recreações que são prazerosas para o Senhor e para nós cristãos. E por isso deixe no comentário a sugestão se vocês querem um vídeo falando sobre recreação cristã. Dê uma olhadinha nos links que eu deixo separadinho para você com todo carinho. Inclusive no nosso papel estrelado, a papelaria do nosso céu estrelado. E por favor, fiquem na graça e na paz de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!